E aí, tudo bem? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a partida de ontem entre Barcelona e Atlético de Madrid, válida pela ida das quartas de final da Champions League. É, de novo, os mesmos fantasmas assolam o Barcelona em uma noite decisiva de Champions, né, cara? O time tá jogando bem, tá botando pressão no adversário, não necessariamente com a vantagem no jogo, né, porque estava 0 a 0, mas ficou muito perto, inclusive com um gol anulado. E vai lá, alguém é expulso e o panorama da partida muda completamente, né? É uma partida que anteriormente, até no jogo, até no vídeo do jogo entre Real Madrid e Bayern, eu falei que a rivalidade ia estar muito à flor da pele, né? Por causa da situação que aconteceu nesse fim de semana, da não expulsão e não sei o que. E cara, esse jogo aí foi quase que um repeteco, né? Só que de forma diferente das polêmicas que tiveram em relação à arbitragem no fim de semana, né? Primeiro que já começou o clima muito pesado quando a delegação do Atlético de Madrid estava chegando no ônibus e a torcida do Barcelona arremessou coisas e tal, os ultras, né, do Barcelona provavelmente fizeram isso. Até o Simeone falou sobre isso antes da partida, mas enfim, seguiu a vida, né? Cara, o jogo começou com o Barcelona, acho que como todo mundo esperava, bem em cima, né? Tentando achar alguma forma de abrir o placar cedo na sua casa, com a sua torcida, mais de 60 mil pessoas presentes. O Camp Nou é muito forte, é uma fortaleza do Barcelona, né? Uma coisa que Montjuic não tinha, por exemplo. Né? Aquele jogo ali contra a Inter de Milão, acho que é o que melhor exemplifica isso, que se fosse no Camp Nou a atmosfera teria sido muito diferente e da torcida não dá para culpar, né? A torcida não leva culpa nenhuma nisso, porque fizeram um grande trabalho, gritaram, foram o 12º jogador do Barcelona, mas ainda assim não rolou, né? O Barcelona começou muito em cima, no primeiro tempo, eu acho que até por estar um pouco fora de ritmo ainda, o Koundé não conseguiu ajudar tanto o Yamal quanto ele vinha ajudando antes da lesão. Claro que não fazia uma grande temporada, mas ainda assim fazia aquelas ultrapassagens e tal. Inclusive o Barça veio com a surpresa, né, que foi o Dani Olmo no lugar do Fermín Lopes. Depois a gente foi descobrir ali que é porque aparentemente ele tinha batido a cabeça, tal, tava até com curativo e quando entrou no jogo tava com a faixa assim, bateu a cabeça ali, acabou não começando como titular. Quem foi o Dani Olmo, Pedri de capitão e claro o Rafinha fora, né? O Rashford no lugar dele. Cara, assim, apesar do Barcelona ter ficado muito em cima, né, teve uma boa posse de bola, uma taxa alta de posse de bola em relação ao Atlético e tal, né, mais chutes a gol, no total foram 10, com algumas defesas do Musso, que inclusive também fez uma grande partida. Apesar disso, não acho que foi um primeiro tempo tão bom do Barcelona em relação a grandes chances criadas. Não à toa só teve uma no primeiro tempo, uma grande chance, né? Não aquela lá do gol anulado, né? Porque isso aí não conta. Desculpa pelo rápido corte aí. Inclusive ter ficado sem áudio ali no finalzinho ali, porque o microfone deu problema aqui por causa de uma coisa que aconteceu aqui. Mas enfim, continuando, só gostaria de dizer realmente que para mim não foi um primeiro tempo muito inspirado do Barcelona. Isso aí cara, para mim é uma clara falta. Claramente foi falta do Rafinha, sentiu falta ali daquela pressão dele lá em cima, que o Barcelona tentou exercer por muito tempo no jogo, principalmente no primeiro tempo, mas que não foi tão feliz assim, tirando aquela chance ali que o Rashford tem, né? Que o jogador do Atlético erra o passe, a bola sobra no Lamine, o Lamine dá direto no Rashford e ele perde a chance. O Lamine, que inclusive foi um cara que tentou muito, né, no primeiro tempo, cara. Chegou a ser triste, assim, principalmente no segundo,
ver o tanto que ele tentou mesmo assim não conseguiu, né? Porque os outros jogadores assim não estavam chegando no mesmo nível dele. O Lewandowski, depois o Ferran. Mas enfim, aí no segundo tempo, aliás, perdão, aí no primeiro tempo ainda, tem o lance capital do jogo, né? A fatídica expulsão do Cubarsí, que aí condiciona a partida completamente. O árbitro de primeira pensou até que era só para amarelo. Sinceramente não entendi muito bem por como que aquilo seria amarelo, porque ia ficar só o Simeone goleiro, por mais que a bola passasse, mais que ele tivesse perdido o tempo de bola, como alguns tinham dito, enfim, de qualquer forma é falta. Eu acho, inclusive, que isso é a minha opinião, né? Eu acredito até que ele deixou a perna dele assim um pouco mais esticada, justamente para tomar esse contato do Cubarsí quando ele estava andando por trás, quando estava correndo por trás dele, né? Ele percebeu assim que poderia haver esse contato. Ele foi lá e deixou a perna, minha opinião pelo menos. E, cara, muito azar, né? Um azar assim absurdo, porque pelo menos na minha visão, o Cubarsí não tinha intenção nenhuma de fazer a falta nesse lance. Né? Não é que ele tentou, sei lá, puxar o jogador, como o próprio Araújo fez contra o PSG naquela fatídica eliminação. Para mim não foi a intenção dele, mas sem querer. Para mim foi sem querer, mas sem querer também é falta. E desse jeito aí que foi, nesse contexto, o sem querer, infelizmente, também foi o cartão vermelho. Né? Não satisfeito com isso, ainda foi o Julián Álvares que fez o gol do 1-0, golaço de falta, ele bate muita falta. E, cara, foi o primeiro tempo perfeito para o Atlético de Madrid, né? Segurar o Barcelona no Camp Nou durante 44 minutos. No último minuto do primeiro tempo, ainda vai lá, consegue uma expulsão e um gol. Então, assim, cara, primeiro tempo dos sonhos para o Atlético de Madrid, né? Dos sonhos completamente e com certeza. E assim, cara, a minha impressão, o Atlético de Madrid é uma coisa engraçada, né? Porque a minha impressão é que qualquer outro time do mundo, não digo nem talvez ir pra cima com tudo do Barcelona, porque tá fora de casa e ainda tem um jogo de volta, né? Se fosse só jogo único, talvez até fosse pra cima, mas óbvio, né? Tem que pensar que o jogo de volta é na sua casa, não tem por que ir tão pra cima. Mas na minha visão, qualquer outro time assim, das grandes ligas assim, uma prateleira de cima assim da Europa, cara, pra mim qualquer um ia tentar forçar um pouco mais, sabe? Mesmo que é o Barcelona em casa, não sei o quê, não ia ter uma postura tão reativa quanto teve o Atlético, porque no segundo tempo, porque quando o Barça volta, inclusive antes eu só vou fazer um adendo aqui, que pra mim, eu acho que foi um erro do Hansi Flick ter voltado com o Araújo, cara. Eu entendo completamente que essa decisão foi justamente por conta de estar com um a menos, né? Então também não dava para ir com tudo, né? Novamente, não é jogo único, é ida e volta, então você também tem que pensar que ainda tem um jogo de volta. Mas para mim, se for para tirar o Koundé mesmo, né? Se for para tirar ele da partida, cara, para mim, no meu lugar, eu botaria o Cancelo na direita para dialogar com o Yamal e o Baldé, que inclusive entrou mais tarde no segundo tempo, né? Na esquerda para ficar com Rashford, Fermin, enfim, quem quer que esteja lá. Porque assim, cara, com Araújo lá... Porque com Araújo lá... Desculpa de novo, gente, meu cachorro começou a latir aqui, tive que tirar ele de lá. Mas com o Araújo lá, o Lamine não teve muito com quem dialogar, né? A gente via, assim, claro, principalmente com um jogador a menos, que, cara, ele ficou muito sozinho ali na ponta esquerda, na ponta direita. Até porque na ponta esquerda tinha quem? Tinha Rashford, tinha Fermin, tinha o Dani Olmo, né? Todos esses estavam conversando entre si, o Cancelo, todos esses estavam dialogando entre si, conversando entre si na ponta esquerda. E pro Yamal só sobrava o Araújo lá, que dificilmente subia, até porque não tem velocidade para fazer isso. E quando tentou fazer uma tabela com o Yamal, não só não conseguiu chegar na bola, como também fez falta no Lenormand, né? Deu a posse de bola pro Atlético de Madrid. Então, assim,
Cara, o Yamal é o melhor jogador disparado que o Barcelona tem, entendeu? O Flick, pra mim, deveria ter apostado mais fichas nele, né? Não achar que sozinho ele vai conseguir fazer tudo. Olha que ainda fez duas grandes jogadas que ele saiu driblando uns 3, 4 jogadores, né? Mas sozinho é complicado, né? É complicado. E um dado que eu gostaria de trazer aqui também é que, cara, o Barcelona teve 1,10 de gols esperados, o XG, né, de gols esperados. Teve 1,10 na partida inteira. No primeiro tempo teve 0,52 e no segundo tempo teve 0,58. Cara, é uma coisa que o Barcelona teria que observar para a próxima temporada, né? Eu acho muito bom que o Bastoni, por exemplo, que seja um grande zagueiro, esteja vindo para o Barça, mas eu acho que se o Barcelona quer ganhar uma Champions League, tem que ter um 9 de respeito, entendeu? Tem que ter um cara que vai confiar, que vai ser o homem-gol. Vi até o pessoal falando sobre renovação do Lewandowski ao fim dessa temporada. Desculpa, mas eu gosto muito do Lewandowski, mas não dá mais para confiar que ele vai ser esse homem-gol. Como, sei lá, um Kane, por exemplo. Cara, o Olise é um grande jogador. Eu falei dele ontem aqui, um jogadoraço, acabou com carreiras. Mas ele tem 29 assistências na temporada porque o Kane faz um gol daqueles, igual ontem. Na atacada de bilhar no canto. Cara, a impressão que eu tenho é que se o Yamal tem um 9 de elite, como um Harry Kane, pra ele assistir, ele dá 50 assistências por temporada, entendeu? Com o Ferran e Leva, ele tem 21, imagina com um cara que tá realmente no auge, assim, né? Porque o Lewandowski, infelizmente, saiu do auge físico e o Ferran extremamente limitado, né, cara? Mas enfim, gols esperados 1,10 e nenhum gol na conta. Saiu zerado no placar, mesmo tendo uma taxa de gols esperados muito maior do que a do Atlético de Madrid, né? Que inclusive fez 2 gols. Né? Se eu não me engano, foram 3 chutes a gol, se eu não me engano, e 2 gols. Né? A eficiência do Atlético realmente foi uma coisa incrível. Cara, e é isso. Assim, não tem nem muito mais o que dizer, não. Porque é uma sensação realmente de tristeza, né, cara? De fantasmas, assim, que sempre assombram o Barcelona nessas fases decisivas da Champions. Vamos ver o que pode acontecer no próximo jogo, né? Espero que eles estejam inspirados, né? Que ninguém esteja com a sensação de que não dá mais, porque enquanto tiver tempo, tudo pode acontecer. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Para terminar esse vídeo, que já tá ficando meio grande, né? Só gostaria de dizer também sobre a arbitragem, né, cara? Que teve aquele lance muito polêmico ali do... Cara, é o Molina? Não lembro agora qual que é o jogador ali. Acho que é o Pubil. Não lembro, enfim. Isso aí não importa, né? Que o Musso, que é o goleiro, toca na bola com o pé, né? Não dá aquele negocinho assim com a mão só pra dar a bola pro jogador, não. Ele toca a bola com o pé. O jogador do Atlético bota a mão na bola para arrumar ela assim, para meio que bater o tiro de meta, mas aparentemente já era para ter sido entendido como batido o tiro de meta, né? Cobrado o tiro de meta. Porque o goleiro toca na bola com o pé, ele vai lá e bota a mão na bola. Né? Esse lance aí ficou recorrente aí um tempo atrás, aí, né? Viralizou bastante. Um da Série B, né, se eu não me engano, que foi assinalado o pênalti. Até na Champions, que ocorreram 2 lances desse tipo, né? Um que sim foi marcado pênalti e outro que não foi marcado pênalti. Até pelo árbitro falar que foi uma coisa muito infantil e que não marcaria o pênalti, assim, justificativa bizarra, né? E assim, cara, o árbitro de vídeo nem chamou, né? Nem chamou, até estavam dizendo ali na transmissão, sim, o árbitro de vídeo poderia ter chamado o árbitro para uma possível revisão, porque é uma situação de pênalti, né? Um lance capital do jogo. Então poderia ter chamado e não chamou, né? Barcelona sai, infelizmente, com alguns motivos para reclamar, né? Acho que a expulsão, acho que não tem
muita justificativa, né? Não tem muita dúvida que de fato era expulsão, foi azar, mas enfim, era uma expulsão clara. E esse lance, sim, cara, esse lance pra mim era pra ter sido pênalti pro Barcelona e ia mudar o contexto da partida, né? Naquele momento ainda tava 1-0, poderia ter empatado, quem sabe virado ou pelo menos levado empate para Madrid. É isso. Se você gostou, se você ficou até aqui, deixa o like, comenta alguma coisa pro YouTube continuar passando esse vídeo para frente. E é isso. Abraço. Tchau.